sweet the sound that saved a wretch like me. Ooh, I once was lost. Paz e bem a todos. Hoje eu quero conversar com você sobre família. E vamos ler 2 salmos que falam sobre família. O Salmo 127 e o Salmo 128. Ouça bem o que nos diz a palavra de Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. E se o Senhor não proteger a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois ele o supre aos seus amados enquanto dormem. Os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre é a sua recompensa. Como flechas na mão de um guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que com eles enche a sua aljava, quando enfrentarem os inimigos numa disputa, não serão envergonhados. Bem-aventurado todo aquele que teme o Senhor e anda em seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, serás feliz e tudo te irá bem. Em tua casa, tua mulher será como a videira frutífera, e os teus filhos como brotos de oliveira ao redor da tua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe de Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém todos os dias da tua vida, e vejas os filhos de teus filhos. A paz esteja sobre Israel. Eu sei que muitos já estão vivendo o verso 6 do Salmo 128. Já estão vendo os filhos de seus filhos, estão vendo já os seus netinhos que estão chegando. Mas são 2 salmos lindos e a nossa oração para que, de fato, a sua família seja ricamente, abundantemente abençoada. O seu lar seja uma fonte de bênçãos, o seu lar seja um lugar de paz e não um campo de batalha, seja um ninho de amor e a presença de Deus seja de fato uma realidade presente, maravilhosa na sua casa e na sua família. Olha, se você andar pelas ruas da cidade, você vai perceber que tem muitas casas em construção. E as pessoas são assim muito criativas. Eu às vezes ando um pouco pela cidade e olho as construções que estão em andamento. E a verdade é que os engenheiros, os arquitetos, os construtores, os pedreiros, eles estão construindo casas. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Só o Senhor realmente edifica lares e famílias abençoadas e vitoriosas. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. É fundamental essa parceria, essa manifestação da graça divina sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias. Lembrando que a família é um projeto de Deus. Foi o Senhor quem arquitetou a família, idealizou a família. Se nós olharmos lá para o livro de Gênesis, Gênesis mostra o começo de tudo. Você vai encontrar lá o início da família, como sendo um projeto de Deus que nasceu ali no jardim do Éden. A história de Adão e Eva, a primeira família, enfim, constituída. Agora, se nós pararmos para pensar, a verdade é que todos nós sonhamos e desejamos uma família feliz, um lar abençoado.
E esses dois salmos, o 127 e 128, eles mostram para nós que para nós termos de fato uma família abençoada, uma família que dê certo, é fundamental que o Senhor esteja no centro. É fundamental que o Senhor tenha, de fato, a prioridade em nossas vidas, que Ele esteja, de fato, caminhando conosco, abençoando as nossas casas, os nossos lares, e que nós estejamos voltados para o Senhor, aquele que projetou a família, aquele que idealizou a família. E sempre quando nós pensamos no lar, eu quero conversar um pouquinho sobre isso. O lar, ele tem 3 letras. O L representa a liderança. Olha, nós podemos aqui pensar um pouco sobre a liderança do marido na família, na casa, a liderança da esposa ao lado do seu marido sobre os filhos, mas especialmente a liderança de Jesus na nossa casa, na nossa família. Jesus tem feito parte da sua casa, da sua família. Você está lembrado que o primeiro milagre de Jesus foi exatamente transformar a água em vinho, lá em Caná da Galileia. Isso está colocado lá em João, no capítulo 2. E o primeiro milagre de Jesus aconteceu numa festa de casamento. É um lar que estava começando e Jesus ali realizou o seu primeiro milagre, honrando a família, mostrando como a família de fato é importante dentro do plano de Deus. E essa liderança, então, na família é muito importante. A liderança do Senhor Jesus em nossas casas, a liderança do Senhor sobre as nossas vidas. E quando a gente pensa na liderança em casa, a gente logo se recorda de que o marido, no seu papel de liderança, ele é o sacerdote do seu lar. Você sabia disso? Você que é casado, você que é marido, você é um sacerdote na sua casa. Se você olhar para o livro de Jó, você vai perceber que Jó, ele tinha muita preocupação com a sua casa, com a sua família. Jó capítulo 1, verso 5, nós aprendemos que ele era um pai muito dedicado. Diz a Bíblia que de madrugada Jó se levantava e estava sempre ali orando pelos seus filhos. Jó capítulo 1, verso 5. Um sacerdote no seu lar. Ele tinha esse papel da liderança espiritual na sua casa, na sua família. E é interessante que o verso 4, Jó capítulo 1, verso 4, vai mostrar como os filhos de Jó se relacionavam muito bem. Diz a Bíblia que Jó tinha os filhos e as filhas, e os seus filhos iam às casas uns dos outros, faziam banquetes, faziam festas, estavam sempre juntos. É o que diz a palavra de Deus, mostrando para nós que esse homem chamado Jó, que passou por tantas provações e lutas, ele orava pela sua família, era um sacerdote da sua casa, em prol do seu lar, apresentando seus filhos a Deus, e como resultado ele tinha uma família muito unida, uma família que se relacionava bem, os seus filhos se relacionavam bem, uma família alegre, que gostava de fazer as festas, os banquetes, e enfim, estavam sempre juntos. Isso é interessante para nós, num tempo assim de muitas confusões, desavenças familiares, os filhos que não se entendem. Jó, ele tinha um papel importante, uma liderança espiritual na sua casa, orando pelos seus filhos, apresentando os seus filhos a Deus. Então, L de lar, lembra liderança, começando com o marido. Mas a liderança também da mulher, como é importante o papel da esposa no lar. A mulher como sendo sacerdotisa do seu lar e juntamente com o seu marido, naquele elo de ligação, a mulher ajudando o marido
na construção, na edificação de um lar feliz. O Salmo 128 fala um pouco para nós sobre esse papel tão importante da mulher na casa ao lado do seu marido. Olha o que diz a palavra: em tua casa, tua mulher será como a videira frutífera, uma parreirona imensa, né? Na figura de linguagem aqui, uma coisa linda. E os filhos, como brotos de oliveira ao redor da tua mesa. Imagine uma mesa grande, os filhos, aquela alegria, aquela algazarra, aquela felicidade, e a esposa sendo esse elo de ligação, sendo aquilo que Provérbios 14, verso 1 diz: a mulher sábia edifica o seu lar, edifica a sua casa. Agora, é claro que não é fácil isso. Não é fácil casar, construir um lar, ter uma família bonita, abençoada. É preciso muita graça de Deus. É preciso que o marido e a mulher estejam nesse papel de liderança e que ambos estejam debaixo da liderança maior, que é a liderança do Senhor. E você, marido, você está de parabéns, porque lá em Provérbios 18, 22, está dito que aquele que encontrou uma esposa encontrou um tesouro, encontrou a benevolência, encontrou o favor do Senhor. E vocês que já estão casados, vocês que estão aí com os filhos, quem sabe crescendo, ou quem sabe o primeiro filho que está chegando, lembrar o que está dito no Salmo 127, 3 e no Salmo 128, 3, que os filhos são tesouros de Deus na família. Os filhos são herança do Senhor na família. E eu gosto muito de pensar aqui, essa imagem que traz o Salmo 128, os filhos ao redor da tua mesa. A mesa é muito mais do que uma mobília, é muito mais do que um móvel, né? A mesa, ela tem um sentido aqui figurado e uma imagem muito linda, sendo um símbolo de comunhão familiar, né? O lugar da refeição, o lugar do encontro. Isso é muito bacana, a mesa, a família reunida, o bate-papo, o diálogo, a amizade, aquele compartilhamento de bênçãos, às vezes ouvindo, dialogando, a correção de rumos, a oportunidade para pais e filhos estarem juntos ao redor da mesa. Que família bonita! E tudo quanto nós pensamos no L como sendo a liderança do Senhor. Ter o Senhor no centro das nossas casas, das nossas famílias, a liderança de Jesus no lar e a liderança dos pais sobre os seus filhos, que são criados no temor do Senhor. Então, o lar começa com a letra L, mas depois vem a letra A. Liderança e depois amor. O A nos fala sobre o amor. Eu diria que o amor, ele é o cimento de Deus que une a família, porque a família passa por muitos vendavais, muitas lutas. Nós sabemos disso, vivemos assim dias bem turbulentos, e como é importante que a família tenha liderança e que o amor de Deus, de fato, seja derramado nos corações através do Espírito Santo. Que o Espírito Santo derrame muito amor na sua casa, sabe? Na vida da sua família, no seu lar. É o que está dito em Romanos, no capítulo 5, verso 5, quando diz que o Espírito Santo é derramado sobre as nossas vidas. O amor de Deus, aliás, é derramado sobre as nossas vidas através do Espírito Santo. Que aconteça de fato um batismo de amor e esse amor esteja permeando os relacionamentos, os laços familiares, porque onde o amor de Deus está presente, há perdão, há restauração nos relacionamentos,
Isso é fundamental, olho no olho. É assim que nós caminhamos, buscando a graça de Deus, o amor de Deus, para que tenhamos lares saudáveis. Hoje há muitos lares que estão adoecidos, muita gente triste, muita gente machucada, magoada. A mesa já não é mais aquele lugar de encontro, de comunhão, de sintonia. Hoje há muitas pessoas que estão nos seus quartos, depressivas, cada um no seu mundinho, na sua rede social. Não se tem mais aquele diálogo gostoso, envolvendo os membros da família. Aliás, a palavra lar, ela vem do latim, você sabia? Lar vem de lareira. Você sabia disso? Lar, lareira, lareira, lar. E a lareira, muito usada lá na Europa, por conta daqueles invernos assim bem rigorosos. Então a lareira, ela propiciava a reunião da família, o encontro da família. E a família então ali naquele calor gostoso proporcionado pela lareira, a família se reunia para bater papo, olho no olho, conversar sobre a vida, como foi o dia, os pais com os filhos, a orientação dos pais aos filhos, o compartilhamento, em alguns momentos cantando músicas divertidas, outros momentos cantando louvores a Deus, a leitura da Bíblia, e ali muitas vezes acontecendo o culto doméstico, coisa que hoje poucas pessoas fazem. A reunião da família ao redor da Bíblia, da palavra de Deus, para um momento de oração também, um cântico de louvor a Deus, e assim a família vai se fortalecendo, vai ganhando raízes mais profundas, essa fé que vai passando de pai para filho, para a geração que vem chegando. Então, veja bem, o L é a liderança passa por todo esse caminho, a liderança, e depois o amor de Deus se derramando nos corações, o amor à Bíblia, o amor a Cristo, o amor à palavra de Deus. Então, isso é importante nós compreendermos. Lar vem da palavra lareira. Hoje, aqui, especialmente num país tropical como o nosso, a lareira acabou sendo substituída por um produto aí da tecnologia moderna, que é a televisão. É interessante que a televisão reúne todos ali na sala, mas só ela fala, né? Só ela fala. E se de repente está passando alguma coisa interessante e alguém passa em frente à televisão, leva uma bronca, pode até levar uma chinelada. Estão todos ali reunidos, mas não tem diálogo. Só a televisão fala e as pessoas estão ouvindo. Olha, às vezes é muito bom desligar a televisão e reunir o pessoal, a família, um grande ninho de amor para conversar, para dialogar, para que as raízes da fé, as raízes da graça de Deus, os laços familiares sejam fortalecidos. Lembre-se que não existe família perfeita. Olha, meu querido, fuja do mito da família perfeita. Família perfeita não existe, viu? Nem a família de Jesus foi perfeita. Se você ler os evangelhos, você vai perceber que em alguns momentos houve um teretetê de Jesus com a sua família, com os seus irmãos e até com a sua mãe. Quando ele disse, olha, os meus irmãos, a minha família, enfim, são todos aqueles que fazem a vontade do Pai. Compreendeu? Em alguns momentos eles achavam que Jesus estava assim meio ruim da cabeça, quiseram interferir um pouco no ministério de Jesus, na caminhada de Jesus. Então nem a família de Jesus foi perfeita. Família perfeita não existe. Agora Jesus, ele sempre foi perfeito. Ele foi em tudo perfeito, santo. Ele não conheceu o pecado que habita em nós, o DNA do pecado que está em nós. E é por isso que não existe família perfeita, porque nós somos imperfeitos, nós somos falhos, nós falhamos como pais, falhamos como filhos, falhamos em relação ao nosso cônjuge.
E é por isso que a gente precisa estar retomando a vida em muitos momentos. Nós não temos famílias perfeitas, mas na liderança do Senhor, abençoados pelo amor do Senhor em nossas vidas, nós podemos ter famílias abençoadas, felizes, famílias de bem com a vida, famílias saudáveis emocionalmente, espiritualmente, gente que vai andando de fé em fé, lembrando então que lar tem a ver com liderança, lar tem a ver com amor, e lar, o R, a letra R, significa respeito. Se tem algo hoje que a família precisa resgatar, é o respeito. O respeito do marido para com a esposa, o respeito da mulher para com o seu marido, o respeito dos filhos para com os seus pais. Há muito desrespeito. Isso vai minando a família. Então a Bíblia fala, olha, que os filhos devem honrar os seus pais, respeitar os pais. Quando a gente é pequeno, a gente honra o pai e a mãe obedecendo. Quando a gente é adulto, a gente honra o pai e a mãe cuidando deles. Não abandone o seu papai e a sua mamãe, quem sabe já idosos. Honra o teu pai, a tua mãe, é um mandamento com promessa, para que te vás bem e sejas de longa vida sobre a terra. Como é importante nós recapitularmos isso tudo, né? Lembrando que os pais também devem cuidar dos filhos. A Bíblia diz que os pais devem criar os filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Criar aqui, lá no grego, se você for olhar, significa nutrir. Nutrir. É o que está dito na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, verso 4. Nutrir, criar os filhos. E nutrir aqui significa alimentar. Alimentar fisicamente, emocionalmente, intelectualmente, socialmente, espiritualmente, para que os filhos aprendam esse caminho da fé e eles no futuro também possam edificar lares que sejam abençoados pelo Senhor. Você sabe que a família é a célula máter da sociedade e nós precisamos compreender esse princípio geral das Escrituras. A liderança do Senhor nas nossas vidas, o amor do Senhor em nossos corações e o respeito nas relações interpessoais, nas relações em casa, para que os nossos filhos aprendam a ser bons cidadãos, bons cristãos e possam exercer uma influência positiva na sociedade que está aí, porque, como disse, a família é a célula máter da sociedade. A nossa sociedade está muito desorientada, muito sem valores. Então eu quero terminar essa palavra sobre a família, sobre o lar, né? Recordando com você uma história, um pai que estava assistindo uma partida de futebol e ele tinha um garoto, e o garoto então chegou e disse, papai, vamos sair para comprar um quebra-cabeça, eu quero jogar quebra-cabeça. E o pai estava muito interessado ali na partida de futebol e o menino insistindo, então o pai usou a cabeça, falou, eu vou improvisar aqui um quebra-cabeça rápido para ele. E ele arrancou uma página de uma revista e rasgou em vários pedaços e falou para o garoto, olha, vai juntando as partes aí, enquanto o papai vai terminando de ver o jogo aqui de futebol. O menino virou a folha, virou ali a página e ele viu que estava lá um colorido. O outro lado, o verso do papel era colorido. E ele então foi juntando aquelas partes ali coloridas e ele foi percebendo que tinha um retrato de uma família. E o menino rapidamente foi juntando aqueles pedacinhos cortados pelo pai, assim, de forma improvisada. O menino foi juntando aqueles pedacinhos e logo ele formou o quadro completo. A fotografia de uma
uma fotografia colorida, bonita, e ele logo correu para o papai e pegou o pai de surpresa, né? O jogo estava terminando e ele pegou o pai de surpresa. Olha, eu juntei aqui, papai, eu fiz o meu quebra-cabeça. Olha, como aquele garoto, na sua simplicidade, ele pensou bem, né? Ele virou o outro lado da folha e foi juntando os pedacinhos e aquela foto da família foi se formando. O garoto pensou bem. A família é de fato um quebra-cabeça. Sim, é um quebra-cabeça que tem que ser olhado sempre pelo ângulo do amor, pelo ângulo do diálogo, do perdão. É por aí que nós precisamos olhar o nosso lar, a nossa família, projeto de Deus, nasceu no coração de Deus, porque as pessoas na família são diferentes, assim como os dedos da mão, né? Um não é igual ao outro, os dedos são diferentes, os filhos também são diferentes, temperamento, aí aquele ditado que 2 bicudos não se beijam, como as pessoas são diferentes, você tem um filho que é mais introvertido, outro é mais extrovertido, você sabe disso. Então, lembre-se dos princípios, olha a liderança de Deus. Se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus na vida em família. Olha a importância do amor de Deus, que é o cimento que vai unindo as pessoas. Esse amor de Deus que vai curando, restaurando também os corações às vezes machucados, feridos. Olha o respeito que precisamos ter no trato de uns para com os outros. Então quero deixar essa palavra singela para você hoje, para que você lute pela sua casa, pela sua família, sabe? Para que você pense de fato como a sua família é uma bênção de Deus na sua vida, E eu termino aqui com uma palavra que está no verso aqui do Salmo 128, né? Quando diz assim, que será abençoado o homem que teme ao Senhor, né? E o Salmo diz que ele comerá do seu trabalho, ele comerá do trabalho das suas mãos, ele será feliz e tudo irá bem. Eu gosto da palavra trabalho aqui, porque olha, como é importante a família entender que é preciso trabalhar. Trabalhar mesmo para ganhar o pão de cada dia, para ter prosperidade, né? É o trabalho. Mas às vezes a pessoa se dedica muito ao trabalho, se torna um escravo do trabalho e se esquece da família, entendeu? Então, trabalhar é importante, mas a família não pode ficar à mercê da própria sorte, não pode ser um barco à deriva. É preciso cuidar bem da família, é preciso trabalhar também para prosperar, ganhar o pão de cada dia, estudar os filhos, e tudo isso debaixo da bênção do Senhor, porque a bênção do Senhor é fundamental para que tenhamos um lar feliz, abençoado, e que, de certa forma, apesar das imperfeições nossas, seja um pedacinho do céu. O nosso abraço a você, Deus abençoe a sua vida, a sua casa, em nome de Jesus. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Ooh, I once was lost.